Fala, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu gostaria de falar sobre um assunto hoje que para mim é um assunto importante. É uma controvérsia que estão dizendo aí fora, que é sobre as cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo dão a entender que parece que ele está abolindo a lei, deixando a lei de lado. E hoje eu vejo muitos cristãos falando que não, Paulo aboliu a lei, olha ali, tá ali e tal. Né? Então nós vivemos na graça, né? A gente não precisa guardar, a gente não está mais debaixo da lei. Então eu gostaria de passar aqui aquilo que eu creio que o Espírito Santo está se revelando a mim em relação a isso. Mas antes eu gostaria de ler aqui, 2 Pedro, de 3 a 15 em diante, diz assim: Lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a você sobre esse assunto. 16. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Então aqui Pedro está dizendo, né, que Paulo, as cartas de Paulo, é difícil de entender. E eu acredito nisso, porque realmente as cartas de Paulo não é tão fácil de entender. Então assim, eu creio que nós, quando a gente estuda as cartas de Paulo, a gente deveria estudar as cartas de Paulo com muita oração, pedindo muito discernimento do Espírito Santo para que clareie a nossa mente, para que possamos entender o que realmente ele está dizendo. E eu vou provar no último versículo que eu vou ler, que Paulo realmente não abole a lei. Ele não pode abolir a lei. Né? Ele dá a entender, mas de fato ele não está abolindo a lei. Então eu gostaria de ler aqui Romanos 1,5. Romanos 1,5 diz assim: Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo, no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Olha só, as duas coisas. É aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos. Crer em Cristo, a fé em Cristo e a obediência. Então é as duas coisas. É o que eu vejo muito acontecendo no meio cristão. Hoje as pessoas, os cristãos, estão aceitando a graça de Cristo, só a graça de Cristo, e estão deixando de lado a obediência. E aonde que eu procuro a obediência? Na própria Bíblia. Eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida. Né? Não é só a graça, também não é só a lei, a obediência, é as duas coisas andando juntas. Certo? Aí eu gostaria já de passar para o verso Romanos 3,19. Romanos 3,19 diz assim: Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Quem vive debaixo da lei? Quem peca, quem está pecando, quem é pecadeiro. Isso a fim de que todos parem de se justificar, a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Nós não somos aceitos pela lei. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Essa é a função da lei. A função da lei é nos mostrar que somos pecadores. Essa é a função. É nos mostrar aonde estamos errando. Continuando, verso 21. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, ela dá testemunho.
Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Então a lei, ela dá testemunho de que nós somos aceitos por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nós não somos aceitos pela lei, por fazer o que a lei manda. Nós somos aceitos por Jesus. Mas quando nós aceitamos a graça de Jesus sinceramente no coração, automaticamente o Espírito Santo move a gente para fazer, para obedecer a lei, para fazer boas obras. Então a lei, ela dá o testemunho. Continuando, 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Então nós somos salvos por meio de Jesus. Que fique bem claro isso, não pela lei. Verso 28, 3:28, diz assim: assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Simples assim. A gente não é aceito pela lei, né, por fazer o que ela manda, mas nós somos aceitos pela fé. Eu creio que Paulo está lidando aqui com pessoas que estavam tentando ser salvas pela lei, estavam tentando ser aceitas pela lei, e ele fala: não, vocês são aceitos, vocês são aceitos por Deus pela fé, pela graça em Jesus, por Jesus Cristo. Porque eu creio que naquela época era difícil para as pessoas aceitarem Jesus. Por isso que os apóstolos, né, eles lidavam muito com isso. Salvação pela fé, justificação pela fé, salvação pela graça em Jesus Cristo. Porque naquela época era difícil para eles aceitarem Jesus Cristo. Né? E eles tinham muita lei fixada dentro deles. Então eles achavam que eram salvos pela obediência à lei, né? E não, e Paulo, os apóstolos, ele fala: não, gente, é Cristo, é Jesus, Jesus morreu na cruz. Então eu creio nisso, que eles estão ali. Por isso que é falado muito sobre a graça na Bíblia, né? E dá a entender que a lei parece que fica um pouco de lado, mas não, é que naquela época era difícil para aquelas pessoas crerem em Jesus, aceitarem a Jesus, certo? Mas isso não quer dizer que a lei, ela foi abolida. Ela ficou de lado, de canto, que agora é só a graça e agora não precisa da lei. E Paulo fala aqui no verso 31, 3:31 diz assim: será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Olha que lindo, que interessante. Então nós não podemos deixar a lei de lado. A gente não pode falar: agora eu estou na graça, eu vivo pela graça e eu não preciso mais guardar a lei, que eu não estou mais debaixo da lei. Você está debaixo da lei se você transgredir a lei. Entende? Porque aqui está falando. Vou ler de novo. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não. De modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor, que ela está em vigor. E eu vou provar isso nos últimos textos. Agora aqui, Romanos 4,15. 4,15 diz assim. 5,13 primeiro. 5,13 está aqui. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Então, assim, eu creio que não pode abolir a lei, porque existe pecado. Se não existe lei, não existe pecado. Então, como que não existe pecado? Existe pecado. Então, precisa existir uma lei, para que Deus possa nos mostrar aonde estamos errando. Aí aqui, 4,15, diz assim: pois a lei traz o castigo de Deus,
Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Nós somos uma raça completamente desobediente, então precisa haver a lei. Aqui fala, mas onde não, pois a lei traz o castigo de Deus. Esse castigo de Deus aqui é o julgamento, nós seremos julgados pela lei. Se nós continuarmos a transgredir a lei, você será julgado por isso. Então, por isso que é o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência. Então, existe desobediência, então precisa existir uma lei. É a mesma coisa no trânsito. Né? Se a gente desobedece às leis de trânsito, nós estamos debaixo da lei de trânsito. Então precisa haver a lei, existir a lei de trânsito para que as coisas não saiam do controle, né? Eu estava vendo esses dias atrás na internet, eu acho que é na China, se não me engano, é na China, aqueles lá onde não tem semáforo, não tem nada, e os carros, as motos, anda tudo desgovernado, sabe? É uma bagunça. Eu falo, gente, por que não coloca um semáforo? É tão simples colocar um semáforo e organizar tudo, sabe? Então eu vejo isso. Se não existe lei, as coisas vão virar bagunça. Tudo vai virar bagunça. Se não existe lei, não existe pecado. Então quer dizer, eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso falar mal dos outros. Não existe lei, então não existe pecado. Certo? Vamos continuar aqui. Agora 6.1 diz assim, Romanos 6.1 diz assim, portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Então, assim, quando você aceita Cristo, você aceita a graça, o Espírito Santo ele vai transformando a sua vida para que você não viva mais no pecado. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de ser pecador, mas nós vamos deixar de ser pecadeiro. Quando eu vivia no mundo, eu pecava demais. Sabe? Só que assim, quando eu pecava, eu não ligava, não pedia perdão a Deus. E olha que eu sempre li a Bíblia. Né? Eu gostaria de me falar de um estudo que eu fiz, né? Acho que foi ontem, do Leandro Dallas. Ele fala sobre Judas e sobre Satanás também. É muito interessante o que ele fala, pelo seguinte, Judas amava Jesus. É o que eu falo sobre hoje. Hoje todo mundo ama Jesus. Todo mundo de fato e ama mesmo. Só que o que acontece? Né? Que eu falo sobre a obediência, que nós precisamos ser obedientes, submisso. Judas amava Jesus. Satanás no céu também amava Jesus. E eles estão condenados. Por que eles estão condenados? Sendo que eles amavam Jesus. Que é a experiência minha no mundo, quando eu estava no mundo. Quando eu estava no mundo, eu amava Jesus. Eu usava droga, eu bebia, eu fumava, eu tocava na noite, sabe? Vivia aquele mundo, sabe, sujo. Só que eu sempre li a Bíblia, eu sempre amei a Jesus. Quer dizer, eu estava salvo? Eu ia ser salvo? Isso quer dizer que eu estava salvo, que eu ia ser salvo? Não. A experiência de Judas e Satanás é a mesma coisa. Por que eles não estão salvos? Porque eles não foram submissos a Deus, a Jesus. Né? Satanás no céu, ele, se eu não me engano, acho que os livros de Ellen White falam isso. Que na história da redenção, não sei que livro que é. Satanás, ele não se curvava perante Jesus. Todos os anjos se curvavam, Satanás não. Satanás tinha inveja de Jesus. Só que Satanás amava Jesus, que nem Judas. Judas, ele era ladrão, ele roubava, né, nos dízimos, nas ofertas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eles não eram obedientes a Deus. Nós precisamos ser obedientes. Entende? Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar nele? Nós temos que aceitar a graça, aceitar esse amor de Jesus, mas nós precisamos deixar de ser pecadeiros. Nós precisamos ser submissos. Senhor, se o Senhor me pede isso, eu vou fazer, eu vou obedecer.
porque o Senhor está pedindo. Não porque eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer, eu gosto de viver esse mundão, eu gosto, Senhor. Mas se o Senhor quer que eu faça ao contrário, eu vou fazer, porque o que interessa é o Senhor. A gente precisa entender que Deus importa, não a nossa vida, o nosso achismo. Aí continuando aqui, Romanos 6, 14 e 15 diz assim: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Por quê? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita essa graça maravilhosa, é aquilo que eu falei, automaticamente o Espírito já começa a mover o nosso coração e começa a fazer a gente a obedecer a lei, a ser obediente. Por isso que nós deixamos de ser controlado pela lei. A gente deixa de viver debaixo da lei, para aí sim viver a graça verdadeira. Não essa graça barata que está sendo dita por aí. Eu aceito a Jesus, eu amo a Jesus, eu estou na graça, mas continua fazendo da sua vida o que quer. Come o que quer, fala o que quer, assiste o que quer nas programações de TV. Tem muita programação de TV que são demoníacas. Filmes, novelas. Entende o que eu quero dizer? Comidas. Come o que quer, coloca dentro do seu corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo é santo. Então a gente não pode enfiar qualquer coisa no corpo. Entende o que eu digo? É a graça barata que hoje estão falando por aí. E eu vou ler aqui em Judas 1,4 sobre essa graça barata. Verso 15. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Então a gente não pode falar que estamos na graça e continuar pecando. O que é pecar? Pecar é a transgressão da lei. Certo? Aí vamos continuar aqui. Romanos 7, 7 e 8. Diz assim: o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobisse. Então a função da lei é essa. Entende? É nos mostrar aonde estamos errando. Eu preciso da lei para saber aonde eu estou pecando. Olha só, eu fico pensando nas estratégias do inimigo. Isso é a estratégia dele. Porque se ele me tira a lei, se eu não preciso mais da lei, como que eu vou saber aonde que eu estou pecando? Porque se ele tira a lei, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso adulterar. Então quer dizer, se eu vivo na graça, se eu tiro a lei, todo mundo está salvo? Todo mundo vai para o céu? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala que todo mundo vai para o céu. Lá em Mateus 7, se eu não me engano, diz: nem todo mundo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas todo aquele que faz a vontade do Pai, que obedece o Pai, que é submisso ao Pai. Entende o perigo que nós estamos correndo de achar que só a graça salva? Não é só a graça salva, mas existe um mecanismo que chega até a graça, que prova para Deus que você foi salvo, que é a obediência, que é a submissão a Deus. Então a gente não pode abolir a lei, a gente não pode deixar a lei de canto, que é o que estão fazendo muito aí fora. Então, o que Paulo está dizendo aqui não é o que a gente está entendendo. Por isso que a gente precisa estudar as cartas de Paulo com muita oração, para realmente entender o que ele está dizendo. E eu vou provar lá no final. Versículo 12 diz assim: acho que eu não li o 8, né? Porém, o pecado se aproveitou da lei. 7:8. Se aproveitou da lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe lei, o pecado é uma coisa morta. O pecado está morto?
O pecado não está morto. O pecado está aí. Então prova que a lei tem que existir. Olha aqui que fantástico o que Paulo está dizendo. Certo? Versículo 7:12. Assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então a lei é pura, a lei é santa, a lei vem de Deus, a lei é eterna. Então nós não podemos deixar a lei de lado, porque a lei ela é santa. Ela nos mostra o que é certo e bom. Ela nos dá o caminho. Opa, por aqui eu não posso ir, eu tenho que ir por aqui. Opa, eu estou pecando, eu não posso. A lei me mostra onde eu estou me sujando. Certo? Agora vamos para Gálatas 2,16. Gálatas 2,16 diz assim: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazer o que a lei manda. Então, mais uma vez aqui isso está dizendo, nós não somos aceitos por fazer o que a lei manda. A função da lei é só nos mostrar o caminho que estamos seguindo, se estamos no caminho certo ou no caminho errado. Certo? Por isso que não pode abolir a lei. 17 diz assim, no finalzinho, mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Então Cristo ele não pode trabalhar contra a sua lei. Ele não pode trabalhar a favor do pecado, contra a sua lei. Não, ele tem que trabalhar a favor da sua lei. Certo? Mais uma evidência de que não podemos deixar a lei de lado. Gálatas 3, 19 e 20 diz assim: então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Ponto. Simples assim. A lei ela foi dada para mostrar aonde que Deus está ficando triste com a gente. Olha que fantástico, olha que fantástico. E 21 diz assim, será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Entende? A lei ela não é contra as promessas de Deus, né? Da salvação, da graça, as promessas de Deus, não. A lei ela é santa, ela nos mostra o que é bom, o que é errado, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Certo? Aí Hebreus 5:7. Hebreus 5:7 diz assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Olha que fantástico, o exemplo de Cristo. Por isso que nós temos que nos espelhar a Cristo. Cristo, sendo Cristo, ele era dedicado a Deus. Quanto mais a gente, que somos pecadores, falhos. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Cristo, ele se tornou a fonte da salvação para aqueles que lhe obedecem, não os desobedientes. Então é por isso que nós precisamos ser obedientes, para sermos salvos. Entende? Mais uma prova, não adianta nada eu falar que eu estou na graça e ser desobediente. O que é transgressão? O que é pecado? É transgressão da lei. A Bíblia declara isso. Continuando aqui. Eu gostaria, antes de ler o último verso, eu gostaria de ler Judas, que é onde que eu falei sobre a graça barata. Judas 1,4 diz assim: pois alguns homens que não temem a Deus... Eu vou vir com um estudo sobre o que é temer a Deus. É simplesmente obedecer a Deus, respeitar a Deus, guardar os seus mandamentos. Isso é temer a Deus.
Muitas pessoas hoje não temem a Deus. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente, sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Hoje, creio eu, muitos cristãos estão querendo abolir a lei, dizem que estão na graça, mas deixa a lei de lado para continuar na sua vida, para continuar bebendo, fumando, falando mal dos outros, para continuar, digamos, indo nas baladas. Quantos jovens hoje que amam Jesus, que vão à igreja, mas continuam indo nas baladas. Hoje as baladas, gente, eu não sei, pelo menos eu vivia em balada. Hoje eu penso, quando eu vivia nesses lugares, só coisas contra a Bíblia ali. Coisas que a Bíblia não aprova. Tudo que tem numa balada é tudo que a Bíblia não aprova. O perigo dos nossos jovens hoje estarem frequentando esses lugares e dizem que ama Jesus. Eu creio que de fato amam. Mas é aquilo que eu falei da história de Judas. Judas também amava Jesus e foi condenado. Então é por isso que eu falo. Nem todo mundo que diz amar Jesus estará no céu. Porque não são obedientes, não são submissos, não faz o que a Bíblia fala, o que a Bíblia prega. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus para saber das vontades de Deus. Hoje, sabe, eu vou falar uma verdade, é muito difícil encontrar uma pessoa que estude a Bíblia. É muito difícil, muito difícil. Então a gente não pode viver essa graça barata. A gente tem que viver a graça de verdade. A gente tem que unir a graça e a obediência. Quando eu aceito a Jesus, nova criatura eu tenho que ser. Quando eu aceito a Jesus, eu preciso sair do mundo, me santificar, ser separado do mundo. Pois se a gente não se santificar, ninguém verá Deus. Fala aqui na palavra. Então agora eu gostaria de ler os últimos versículos, comprovando de que o que Paulo está dizendo, ele não está abolindo a lei. Ele está dizendo de uma forma mais complexa. E é por isso que às vezes a gente não entende. Mas abolir a lei, ele não está abolindo a lei. Pelo seguinte, em Apocalipse 12:17 diz assim: o dragão é Satanás, ficou furioso com a mulher. A mulher é a igreja pura e cristalina de Deus. Então o dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes. Quem são os restos dos descendentes? O último povo. O último povo bem próximo da volta de Cristo. O resto dos descendentes dela, isto é, quem são esse povo? Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Então, como que Paulo está abolindo a lei? Não está abolindo a lei, porque o último povo vai estar guardando os mandamentos de Deus. Olha que fantástico, como a Bíblia é fantástica. Ela não se contradiz. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus com muita oração. Aí eu gostaria de ler aqui Apocalipse 14:12. Diz assim: isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Este povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Mais uma vez, esse sofrimento aqui é os últimos sofrimentos, quando a gente estiver passando pela tribulação, pelo decreto dominical, onde vai sair uma perseguição em cima do povo de Deus. Esse povo, o que esse povo vai estar fazendo? Por que eles vão ser perseguidos? Porque eles vão estar
guardando os mandamentos de Deus. Então, Paulo não está abolindo a lei de Deus. Dá a entender o que ele está lidando ali, que eu creio que é aquilo que eu falei, ele está lidando com um povo que está tentando ser salvo pela lei. Ele está dizendo, não, gente, é pela graça, é a graça. E dá a entender que parece que a lei fica de lado, mas não, a lei não pode ser abolida, porque a lei é santa, ela é pura, ela nos mostra o caminho. Entende? Então, gente, que Deus os abençoe, que Deus traga luz para todos nós, que nós possamos entender esse evangelho maravilhoso que Deus deixou para nós, para nos encaminhar para a vida eterna, para nos mostrar o caminho certo, o que é certo, o que é bom. Então que possamos estudar a palavra de Deus para que nós não sejamos enganados com falsos profetas, com muitas doutrinas falsas que estão sendo ensinadas aí fora. Muitas pessoas vão perecer, gente, a Bíblia fala sobre isso, por falta de conhecimento. Muitas pessoas vão deixar de ganhar a vida eterna, o céu, porque não estudaram, preferiram acreditar em homens do que na própria palavra de Deus. Então estude a palavra de Deus, estude a Bíblia, cumpra essa profecia na sua vida logo, para que Cristo possa voltar, porque Cristo só vai voltar quando a pregação do Evangelho for pregada a todas as pessoas. Então estude a palavra de Deus para Jesus voltar rápido e para que você não seja enganado. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo possa mover o seu coração e que você possa despertar desse sono que estamos vivendo nos últimos tempos. Lá em Mateus, se eu não me engano, 25, fala das 10 virgens. Todos estamos dormindo. E a gente precisa despertar, porque o noivo está chegando. Jesus está voltando. E Ele quer levar você, porque Ele te ama. Porque Ele se preocupa com você. Mas você precisa deixar o Espírito Santo mover o seu coração, mudar a sua vida. Te mostrar o caminho certo. O caminho que deveríamos e devemos andar. Que Deus os abençoe. Amém.